Irmão invejoso trai quem o ajudou por causa da riqueza, mas a inveja o destrói e o faz perder tudo. José e Pedro eram irmãos de sangue, criados no mesmo teto de palha em Vale Seco. José, o mais velho, herdou do pai a disciplina e o gosto pelo trabalho honesto. Pedro, o caçula, sempre foi preguiçoso, achando que o mundo lhe devia algo, esperando que tudo caísse do céu. Quando o pai morreu, deixou aos dois um pedaço de terra seca e algumas cabeças de gado. José cuidou da sua parte com dedicação. Acordava antes do sol, tratava dos animais, plantava, economizava. Em 10 anos, transformou a terra seca em fazenda próspera, com mais gado, açudes e plantações. Pedro vendeu sua parte logo no início. Gastou tudo em bebida, festas e apostas. Quando o dinheiro acabou, ficou sem nada, morando num barraco miserável, devendo por todo lado. Então bateu na porta do irmão, pedindo ajuda. José, meu irmão, disse, chorando, eu errei. Mas você não vai me deixar passar fome. Vai. José viu a miséria estampada no rosto do irmão e não conseguiu negar ajuda. Vem morar na fazenda. Trabalha comigo. Te pago salário, te dou casa e comida. E quando juntar dinheiro te arrudo a comprar gado, Pedro aceitou cheio de promessas. Nos primeiros meses até trabalhou direito, mas por dentro algo ruim germinava. Via tudo que José tinha conquistado. A casa grande, o gado gordo, a caminhonete nova, a mesa farta. Em vez de gratidão, sentia inveja, crescente e corrosiva. Por que ele tem tudo e eu nada? Pensava. Sabia que não era sorte. José trabalhou enquanto ele desperdiçou. Mas admitir isso seria reconhecer culpa e Pedro preferia culpar a vida, a herança, até o próprio irmão. Após um ano, Pedro juntou algum dinheiro e José o ajudou a comprar 5 cabeças de gado. Cedeu ainda um pedaço de terra por aluguel simbólico e ajudou com ração. Agora você pode prosperar de novo, José disse. Mas a frase, dita com boa intenção, virou veneno nos ouvidos de Pedro. A inveja virou cobiça. Ele não queria apenas prosperar. Queria o que era do irmão. Foi numa noite de bebedeira que encontrou Severino, homem de má fama. Embriagado, Pedro reclamou do irmão. Severino viu a oportunidade. Você sabe onde seu irmão guarda o dinheiro? Perguntou. Pedro sabia da caixa forte e até a combinação. E se a gente pegasse esse dinheiro, você tem acesso? Eu tenho experiência, a gente divide meio a meio. Era traição da pior espécie. Roubar o irmão que o tirou da miséria. Qualquer pessoa de caráter recusaria. Mas Pedro, envenenado pela inveja, achou que era justiça. Metade era para ser minha, pensou. Nos dias seguintes, planejaram tudo. Fariam quando José viajasse à capital. Na quinta-feira, José partiu com a esposa, deixando as crianças com a avó. A fazenda estaria nas mãos de Pedro, e ele usaria isso para atrair. À noite, Pedro deixou a porta dos fundos aberta. Severino entrou. Juntos, foram ao escritório. Pedro abriu a caixa forte. Uma pequena voz dizia, não faz isso, mas a inveja gritou mais alto. Começaram a encher sacolas com dinheiro e documentos. Mas Pedro não sabia que José tinha instalado câmeras escondidas. Na estrada, José recebeu alertas no celular. E ao abrir o aplicativo, viu o irmão roubando sua casa. A dor da traição foi maior que qualquer perda material. José virou o carro e chamou a polícia. Chegou com 2 viaturas e encontrou Pedro e Severino no meio do roubo. O terror no rosto de Pedro dizia tudo. Tentou justificar, mas era inútil. As câmeras tinham gravado tudo. Por que, Pedro? José perguntou, quase chorando. Depois de tudo que fiz por você, Pedro não tinha resposta, apenas a vergonha de saber que tinha destruído tudo por inveja. Comente o que é pior, a ingratidão ou a inveja do próprio irmão. Pedro e Severino foram levados para a delegacia da cidade. As provas eram contundentes. As câmeras tinham filmado tudo, desde a entrada na casa até o momento em que abriam a caixa forte. Não havia como negar, nem inventar desculpas. Era flagrante de roubo qualificado, ainda pior por ser crime contra membro da família. O delegado, velho conhecido de José por ser homem respeitado na região, ficou chocado quando soube que o ladrão era o próprio irmão do fazendeiro. José, meus pêsames, disse ele balançando a cabeça. Traição de estranho já dói,
mas de sangue é facada pelas costas. O que você quer fazer? Com as provas que tem, esse rapaz pode pegar vários anos de cadeia. José ficou em silêncio por um longo tempo, olhando através das grades da cela onde Pedro estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos, destruído pela vergonha. Uma parte de José queria justiça completa, queria que o irmão pagasse caro pela traição. Mas outra parte, que lembrava dos dois meninos brincando no quintal, doía profundamente. Severino vai responder pelo crime completo. José decidiu. Mas Pedro é meu irmão. Não vou tirar a queixa, porque ele precisa entender que ações têm consequências. Mas vou pedir ao juiz que considere que ele é réu primário, que foi influenciado. Não quero destruir a vida dele, só que aprenda. O julgamento aconteceu 3 meses depois. Severino, com ficha extensa, pegou 5 anos de prisão. Pedro, sendo réu primário, e com José, pedindo clemência. Recebeu 2 anos em regime semiaberto, podendo trabalhar durante o dia e dormir na cadeia à noite. Mas a sentença foi a menor das punições que Pedro recebeu. A verdadeira punição veio da própria inveja que o consumira. Quando a história se espalhou pela cidade, e em cidade pequena, tudo se espalha rápido, Pedro virou sinônimo de ingratidão e traição. As pessoas o apontavam na rua, sussurravam quando passava, ninguém queria dar trabalho ou confiava nele. As 5 cabeças de gado que José tinha ajudado Pedro a comprar foram vendidas para pagar a fiança e as custas do processo. O barraco onde morava teve de ser abandonado, pois ele não conseguia pagar aluguel sem trabalho. Perdeu tudo que tinha reconstruído graças ao irmão. E o pior, perdeu o próprio irmão, a família, o único laço verdadeiro que tinha. José, por mais bom coração que tivesse, não podia confiar novamente em Pedro. A traição tinha quebrado algo que não podia ser consertado com simples desculpas. Proibiu o irmão de voltar à fazenda, cortou contato. Pedro estava sozinho agora, colhendo exatamente o que plantara com sua inveja. Os meses na prisão foram terríveis. Durante o dia, trabalhava em serviços pesados destinados aos presos do semiaberto. À noite, voltava para a cela, onde era desprezado por ter traído o irmão que o ajudara. Até entre criminosos havia um código de honra que Pedro violou. Foi numa dessas noites, deitado na cama dura, que ele finalmente entendeu a própria destruição. A inveja não lhe trouxe riqueza, trouxe miséria. Não deu o que José tinha, tirou até o pouco que ele possuía. A inveja era ácido. Corroía o invejoso, não o invejado. Eu tinha tudo para recomeçar, pensava. Tinha trabalho, gado, ajuda do meu irmão, mas queria o que era dele. E por isso perdi o que era meu. Sou o maior idiota. Quando cumpriu a pena, Pedro estava quebrado material e espiritualmente. Tentou recomeçar em Vale Seco, mas era impossível. Todos conheciam sua história. Teve de ir para outra cidade, começar do zero absoluto, sem nome nem referências. Trabalhou nos piores serviços, morou nos piores lugares, passou fome e em cada sofrimento lembrava da fazenda de José, da comida farta, do trabalho digno que desperdiçara por causa da inveja maldita. A lição estava sendo aprendida da forma mais dolorosa. 5 anos se passaram. Pedro estava a 200 quilômetros de Vale Seco, trabalhando como servente de pedreiro e morando nos fundos de uma pensão. Era pouco, mas era honesto. Tinha aprendido que trabalho humilde vale mais que riqueza obtida com traição. Foi quando recebeu uma carta de José. Pedro tremeu ao ver a letra do irmão. Abriu com mãos trêmulas e leu. Pedro, faz 5 anos desde aquela noite. Precisei desse tempo para processar a dor da traição. Não vou mentir dizendo que está tudo bem. A confiança morreu. Mas você é meu irmão. E guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Soube que está trabalhando honestamente e tentando reconstruir a vida. Estou orgulhoso disso. Não posso te oferecer o que ofereci antes. Não posso te dar trabalho na fazenda, nem ter você perto. Mas posso te ajudar de longe. Estou enviando um vale de R$ 5.000. Use com sabedoria. Invista num pequeno negócio, compre ferramentas. E lembre-se da lição. Inveja empobrece. Gratidão enriquece. Seu irmão, José, Pedro, leu a carta 3 vezes. Lágrimas escorrendo. José não estava oferecendo reconciliação total, mas algo mais valioso, perdão e nova chance.
Pedro usou o dinheiro com sabedoria pela primeira vez. Comprou ferramentas e montou um pequeno negócio de reparos. Trabalhava duro, era honesto, cobrava preço justo. Devagar começou a prosperar de verdade, não com herança desperdiçada, mas com o próprio suor. Nunca voltou para Vale Seco. Sabia que não seria bem-vindo e que a vergonha o perseguiria, mas todo ano, no aniversário de José, enviava uma carta agradecendo. Não pedia nada. José, lendo aquelas cartas na varanda da fazenda próspera construída com trabalho honesto, sentia paz ao saber que o irmão aprendera. A traição não fora em vão, se gerara lição. A inveja destruíra Pedro por um tempo, mas ensinara o valor da gratidão. A história dos dois irmãos virou lenda na região. Contavam sobre o irmão generoso traído, e que ainda assim não se vingou totalmente. Sobre o invejoso que perdeu tudo por cobiçar o que não era seu. E sobre a lição essencial, a inveja é veneno que mata quem a carrega. A gratidão é remédio que cura. Pais contavam a história aos filhos. Professores usavam o exemplo. Padres pregavam sobre ela. E a conclusão era sempre: não seja como Pedro foi. Seja grato pelo que tem. A inveja não enriquece ninguém, só destrói e destrói o invejoso. José prosperou ainda mais nos anos seguintes, não por evitar o roubo, mas por ter um coração livre de rancor. A paz que escolheu trouxe bênçãos a tudo que fazia. Pedro, por sua vez, nunca ficou rico, mas ficou em paz consigo mesmo. Aprendeu que verdadeira riqueza não é ter mais que o outro, mas estar satisfeito e grato. Aprendeu que inveja é prisão e gratidão é liberdade. Quando Pedro morreu, já velho, suas últimas palavras foram: não inveje ninguém. A inveja me custou tudo que eu amava. Seja grato. Gratidão é a única riqueza que ninguém pode roubar. A lição da caatinga ficou gravada na alma dos dois irmãos e passada adiante como prova de que a inveja destrói. A gratidão constrói e que caráter vale mais que qualquer riqueza material.